Olá, seja bem-vindo ao Jornal Neojus, um jornal que é feito por professores de verdade, que comentam matérias que foram pauta na mídia durante a semana, bem como apontamentos da nossa legislação. E vamos à manchete dessa nossa edição. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho convida diretores da Ford para participar de reunião. Qual a defesa do consumidor? Saiba os porquês e senões da pessoa jurídica consumidora com o professor José Geraldo Brito Filomeno em sua nova coluna. Vara de Registro Público reconhece que carta de arrematação de imóvel adquirido em leilão gera o efeito de aquisição derivada. Regra do WhatsApp determina compartilhamento de informações com Facebook e gera polêmica. Mudanças na lei de recuperações judiciais e falências. STJ decidirá se o INTECMD deve ser comprovado para a homologação da partilha ou não. Acordo do Conselho Nacional de Justiça com a Receita Federal permitirá diagnóstico sob contencioso tributário. Momento cultural com o professor José Augusto Altran. Está no ar a nova edição do Jornal Neojus. Bem, meus amigos, muito obrigado aí pela companhia nessa nossa primeira edição de 2021, momento em que, em nome do nosso corpo docente e de toda a nossa equipe, nós desejamos um excelente ano com muita paz, muita saúde e prosperidade, não só a você, mas também a toda a sua família. E vamos começar com a nossa primeira notícia, na qual a presidente do Tribunal Superior do Trabalho convidou os dirigentes da Ford para uma reunião. Essa matéria será comentada pelo nosso inoxidável professor Domingos Sávio Zainag. Professor Domingos, salve, salve! Olá, Ricardo. Olá, amigos do Jornal Neojus. Bom, vamos comentar essa notícia do Tribunal Superior do Trabalho sobre a reunião que a ministra-presidente, doutora Cristina Peduzzi, que eu conheço há mais de 20 anos, fez da sua preocupação com as relações de trabalho no nosso país. Ela fez essa reunião que a notícia nos traz com um dirigente da empresa Ford. Eu creio que essa reunião tenha sido no sentido, e é isso que a notícia fala, de chamar a empresa e falar para a empresa que o Tribunal Superior do Trabalho e toda a Justiça do Trabalho no país está à disposição para tentar resolver pacificamente essas dispensas que, segundo o noticiário, são quase 5.000 empregados que se tornarão desempregados em razão do fechamento da Ford. Louvável o posicionamento da doutora Peduzzi, porque nós temos de pensar numa justiça do trabalho que chegue à conclusão, no sentido, melhor, não a conclusão, mas que tenha como premissa, antes da conclusão, buscar solucionar conflitos de forma pacífica. Então, a mediação, a negociação coletiva levada a termo pelos sindicatos de patrões e de empregados, se não chega a uma solução, que a Justiça do Trabalho sirva aí como intermediária para resolver, mas antes de se tornar um processo. Muito louvável decisão. E vou aproveitar para falar um pouco da situação da Ford em si, né? Muita gente fica discutindo, o país está muito dividido, muito polarizado, querem colocar a culpa em A ou B, mas o problema não é esse. A Ford já vinha rodando no negativo, e é bom frisar que não é só no Brasil que ela fechará suas fábricas, suas plantas industriais, porque a Ford chegou num momento em que talvez ela não tenha se modernizado como outras empresas. Vejam, eu gosto muito de carros, eu acompanho os comparativos entre automóveis. Há automóveis chineses que têm os mesmos componentes e até um melhor acabamento. Coreano. Chineses eu não vi, eu vi coreano. Que tem o mesmo acabamento que o carro da Ford, ou até melhor, e os mesmos componentes, e talvez até melhores, que custam
Mas metade do preço, vamos arredondar, metade do preço. Se você vai comprar um carro Ford e um carro de uma outra marca, no meu exemplo, coreana, você paga metade do preço para ter o mesmo veículo. No momento de crise financeira que todo o planeta vive, e aqui nessa parte do planeta não é diferente, a Ford não se atentou para essa situação de mercado também e de tecnologia. Os carros vão sofrer grandes modificações nos próximos 5 anos. Nós teremos aí até o carro que não necessitará de motoristas e vamos ver no que vai dar. O triste é ver 5.000 pessoas, pais de famílias, desempregados num momento como este. Mas eu sempre tenho esperança que a humanidade ela tenta solucionar seus problemas com inteligência e a gente vai tentar se acertar. Só deixo um recado: tecnologia toma empregos, sem dúvida. Então, qual é o recado que eu quero dar? Principalmente para os jovens: estudar, se especializar cada vez mais, buscar conhecimento, que o mundo será muito competitivo. Um abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, professor Domingos. Mudança de regra do WhatsApp determina compartilhamento de informações com o Facebook. Isso gerou uma polêmica tremenda e nós convidamos a professora de Direito Digital, a professora Rúbia Ferrão, para comentar conosco o que está efetivamente acontecendo. Professora Rúbia Ferrão, seja muito bem-vinda. Esse assunto gerou muita polêmica e reacende em nós os deveres das aplicações de darem transparência sobre o tratamento de dados que é feito e principalmente sobre o uso compartilhado. A base legal para o uso compartilhado vai depender muito do tipo de dado pessoal que é compartilhado e a finalidade, né? Numa situação em que é para fins de monetização, para fins de publicidade, o consentimento acaba sendo a base legal escolhida por essas aplicações. E o que nós vimos é que gerou muita polêmica essa questão do uso compartilhado do WhatsApp de dados com empresas do grupo, e talvez porque os usuários não tinham muita transparência do que exatamente seria compartilhado. Importante dizer que, de acordo com as políticas, mensagens, áudios, fotografias trocadas ali pelas mensagens não seriam compartilhadas com empresas do grupo. Quando você vai nessa seção, eles dizem que o que é compartilhado são os dados inseridos no momento do registro da conta, como, por exemplo, o seu telefone. Ainda dados de transações, se você realiza transações pelo aplicativo. Dizem também que informações do aparelho, como é o caso do IP, e outros dados que coletamos. Quais serão esses outros dados que são coletados? Quando você vai ali na seção do que coletamos, tem informações sobre cookies, contatos de agenda, geolocalização e outros consentimentos que você dê na plataforma. Mas o que é importante dizer é que a gente aguarda, então, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados e até mesmo outras autoridades que fazem a defesa coletiva nos dizer se essa forma de consentimento atende ao que está previsto ali na lei. Pois é, professora, vamos ver, então, o que será dito pelas nossas autoridades, já que nós temos legislação protetiva em vigor, né, de nossos dados pessoais. Muito obrigado por sua participação. E o professor Filomeno hoje inaugura uma nova coluna sobre o CDC, falando sobre os senões e porquês. Estreando, então, ele vai comentar os termos do artigo 2º do CDC e um pouquinho do porquê nós temos no Brasil a pessoa jurídica consumidora. Solta a vinheta! Olá, meus amigos, espectadores do canal NeoJus. Primeiramente, votos de um ótimo ano, melhor do que passou, certamente será para todos nós. Bom, nós iniciamos esse ano com uma nova série de comentários ao Código de Defesa do Consumidor,
sob o título de Código de Defesa do Consumidor, porquês e senões, isto é, o porquê de alguns dispositivos que estão lá. E eu vou começar pelo artigo 2º, que define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou contrata serviços como destinatário final. Ora, o que tem aí de diferente com relação aos outros países que nós consultamos quando nós elaboramos o anteprojeto? A pessoa jurídica. A pessoa jurídica é a jabuticaba do Código de Defesa do Consumidor. E nenhum outro país pré-Código do Consumidor que nós consultamos, depois é diferente, porque muitos outros países se basearam no nosso Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica não é considerada consumidora. Aliás, é até um contrassenso. É uma contradictio in re ipsa, porque, na verdade, o consumidor ele merece uma lei especial pela sua vulnerabilidade, até porque para a proteção de pessoas que estão no mesmo pé de igualdade, existe o Código Civil, não é? Que, aliás, o vigente é muito mais liberal do que o de 1916. Muito bem. Por que a pessoa jurídica, então, está lá? E se ela não estivesse, ou se não? Bom, nós estávamos elaborando o Código Consumidor e tivemos uma grande força contrária do setor empresarial, evidentemente, porque antes de conhecerem a fundo o Código, eles acharam que a gente ia fazer uma verdadeira revolução contra o setor empresarial, mas na verdade não era nada disso, não é? Entretanto, nós fomos abordados, a comissão que elaborou o Código, por empresários, colocando essa questão. E a professora Ada Peregrino Grinova, que era a presidente da nossa comissão, entrou em contato com os líderes empresariais, dizendo o seguinte: por que vocês estão contra? Não, porque é um absurdo que a pessoa, nós vamos ser prejudicados. Falei, não. E aí ela sacou a seguinte questão: ora, vocês não sabem que vocês também, pessoas jurídicas, podem ser consumidores? Ah, é? Então é uma boa lei. Então, por isso é que ficou a pessoa jurídica como consumidora, de uma forma atécnica, mas ficou lá a pessoa jurídica, porquanto não há essa suposta vulnerabilidade. E, como está lá no Código de Defesa do Consumidor, essa expressão pessoa jurídica como consumidora demanda uma explicação, demanda uma justificativa, daí o surgimento de muitas polêmicas. E, para aqueles que se interessem, para se aprofundarem nessa questão, eu oriento a lerem o excelente livro do professor Antônio Carlos Morato, que trata exatamente da pessoa jurídica consumidora, que é da editora Revista dos Tribunais. Até a próxima. Então, o porquê está explicado, senão não haveria Código do Consumidor. Professora Filomeno, e o professor Antônio Carlos Morato, autor do livro que o professor Filomeno recomendou, é nosso professor aqui do Neljus, para a nossa honra, né? Então, muito legal, um livro excelente e realmente para quem quer entender mais sobre a pessoa jurídica consumidora. Obrigado, professor, um grande abraço. A Vara de Registros Públicos decidiu que um imóvel adquirido em leilão tem efeito de aquisição derivada. Para explicar o que isso significa, sobretudo aquelas pessoas que têm interesse em comprar um imóvel mais barato no leilão, e o que deve ser feito pelo adquirente, ou seja, por a pessoa que compra o imóvel, nós convidamos o querido professor Geórgios Alexandrides. Salve, salve, professor! Isso mesmo, Cabezon. A primeira vara de registros públicos, em sentença agora de janeiro, num pedido de providências, reconheceu mais uma vez, reforçando o entendimento pacificado, que a carta de arrematação é a forma de aquisição derivada da propriedade. Ou seja, o leilão, o público leilão, faz com que não se quebre o encadeamento entre o anterior proprietário e o novo. Isso fez com que esse pedido de providências fosse julgado improcedente, na medida em que as penhoras e indisponibilidades lá averbadas, apesar de perderem a eficácia por força da alienação forçada, desta expropriação, que não impede o registro da carta de arrematação, porque eles perdem a eficácia, não faz com que seja automaticamente promovido pelo registrador imobiliário o
o levantamento, o cancelamento das penhoras e indisponibilidades. O arrematante deverá promover junto a cada juízo que promoveu o ato de indisponibilidade ou de penhora o cancelamento respectivo através da expedição de ofício destinado ao oficial de registros de imóveis para tanto. Perfeito? Claro que os credores, eles deverão, num concurso de credores, se habilitar para, eventualmente, de acordo com a sua preferência de crédito, receber do produto da arrematação os seus eventuais valores devidos. Então, esse é um importante julgado que reforça já a situação de estar pacificada na nossa jurisprudência que a arrematação é uma forma de aquisição derivada e que não é automático o cancelamento de penhora ou penhoras e indisponibilidades que eventualmente recaiam na matrícula desse imóvel. É isso aí, Cabezon. Bora lá, bora que dá. Abraço. Obrigado, professor Georges, um grande abraço. E vamos agora tratar de matéria tributária. O Conselho Nacional de Justiça fechou um acordo com a Receita Federal para poder ter dados de contencioso tributário. Quando a gente pensa em Receita Federal, já dá um frio na barriga e fala, vixe, lá vem imposto, lá vem fiscalização em cima. O que trata esse acordo, que trata essa parceria firmada entre Receita Federal e CNJ? Professor Paulo Bacil, que é o nosso expert nessas questões tributárias. Explique para nós, professor, do que se trata esta matéria que circulou nessa semana. Olá, Cabezon. Nós sabemos que o Poder Judiciário aqui no Brasil é um pouquinho lento, né? E uma das grandes vilãs, né, dessa morosidade do Poder Judiciário são as ações tributárias, né? Hoje nós sabemos, por dados fornecidos pelo CNJ, que grande parte das ações que tramitam no Poder Judiciário são de matéria tributária e que quem interpõe, né, grande parte dessas ações é o próprio Poder Executivo cobrando tributos, né, por meio das execuções fiscais. Em razão disso, né, o CNJ e a Receita Federal do Brasil assinaram um termo de cooperação técnica justamente para traçar um diagnóstico, né, do contencioso tributário no Brasil e para tentar trazer soluções aí para tornar, né, esse processo de cobrança de tributos, né, mais eficiente, mais rápido para o poder público, né? E essas medidas, né, que o termo de cooperação visa são tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, né? Só para a gente ter uma ideia, né, dados trazidos pelo CNJ dizem que na esfera federal, né, 48%, né, de todas as ações que tramitam em primeira instância são de execuções fiscais. E na esfera estadual, né, as execuções fiscais elas representam 43%, né, de todas as demandas que tramitam nos tribunais. Então, é evidente, né, essa quantidade de ações traz uma morosidade para todo o Poder Judiciário, né, não só para ações que tratam de matérias tributárias, e também esse processo de cobrança tem se mostrado muito ineficiente, né? A quantidade de tributos que o Poder Executivo consegue recuperar, né, com as execuções fiscais é muito baixo. Então, esse termo de cooperação, né, entre o CNJ e a Receita Federal visa justamente tentar, né, trazer soluções aí que tornem esse processo de cobrança mais rápido e mais eficiente, né, trazendo aí mais recursos para os cofres públicos. Até a próxima, Cabezon. Muito obrigado, professor. Satisfação em revê-lo. Mudanças na Lei de Recuperação e Falência marcaram o fim de 2020. Pois é, finalzinho do ano, nós tivemos a promulgação de uma nova legislação que alterou a Lei 11.101 de 2005. E para poder explicar melhor essa matéria, o que mudou, nós convidamos o ilustre professor Marcelo Barbosa Sacramone. Professor Sacramone, que honra tê-lo aqui conosco. Mudou a legislação, então, professor? No que nós temos que ficar ali atentos à mudança? A Lei 14.112 alterou a Lei 11.101 de 2005 no final do ano passado. As alterações foram feitas nos 3 institutos básicos da nossa lei de insolvência: na falência, na recuperação extrajudicial e na recuperação
judicial. Na falência, tentou-se acelerar o procedimento para torná-lo mais efetivo. Foi imputada a obrigação ao administrador judicial de liquidar os ativos da empresa no prazo de até 180 dias, sob pena de destituição. Isso vai fazer com que o bem seja imediatamente vendido e, portanto, menos deteriorado, e, por consequência, será obtido um maior valor para ser rateado entre os diversos credores. Isso no primeiro ponto. No segundo ponto, foi criado ou facilitado o Fresh Start. No artigo 158, previa-se que o falido só poderia ter as obrigações extintas no prazo de 5 ou 10 anos, caso ele não tivesse praticado crime falimentar ou praticado do encerramento da falência. Esse prazo foi reduzido pela lei. A partir da nova redação, as obrigações daquele falido são extintas no prazo de 3 anos a partir da decretação da sua falência ou do próprio encerramento do procedimento falimentar. Isso vai fazer com que aquele devedor volte mais rapidamente ao mercado, possa contrair novas obrigações e ser titular de direitos, fazendo com que haja uma aceleração da economia. Na recuperação extrajudicial, segundo dos institutos que a gente vai tratar, houve também uma facilitação. O antigo quórum era de 60% para que seja feito um acordo extrajudicial entre os credores de uma determinada classe ou de um determinado grupo, encaminhado ao judiciário para homologação, cujos efeitos fariam ser estendidos daquele acordo para todos os demais signatários. Este quórum foi reduzido. De 60%, ele caiu para 50%, para metade. Mas mais que isso, a facilitação do procedimento ocorreu porque não mais precisa aquele devedor, já no momento inicial, ter a assinatura de metade dos credores. Ele pode ter a concordância de simplesmente 1/3 da classe ou do grupo e obter as assinaturas remanescentes durante o procedimento. Por fim, o terceiro dos institutos é a recuperação judicial. A recuperação judicial que sofreu diversas alterações. Essas alterações, em parte, consolidam uma prática jurisprudencial e também a necessidade já apontada pela doutrina. Foi o que aconteceu na consolidação processual e substancial, em que as empresas atuavam no processo como litisconsortes, ora sendo independentes uma das outras, ora mantendo uma enorme confusão patrimonial, uma eventual confusão gerencial, laboral, a ponto de ser considerado como a prática jurisprudencial consagrava elas como uma coisa só durante uma consolidação substancial, um tratamento único, como se elas fossem todas uma única empresa. Essa prática da consolidação foi colocada na nossa alteração legal, assim como o Deep Finance ou financiamento da empresa em crise. Prática, ou regulação que era exigida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, basicamente um tratamento, e consiste basicamente num tratamento beneficiado àquele financiador da empresa em crise. Esse financiador passa a ser tratado com um crédito privilegiado dentro dos extraconcursais, de modo que, caso aquela empresa em recuperação não satisfaça a sua obrigação e tenha falência decretada, na convolução esse credor possa ser o primeiro a receber, o que fará com que o seu risco seja mitigado, estimulando os financiadores a emprestarem recursos financeiros para aqueles que efetivamente mais precisam. Além dessas duas práticas já referenciadas pela doutrina e trabalhadas, ou julgadas pela jurisprudência, foram inseridos dispositivos absolutamente novos e que trarão diversas controvérsias durante a sua aplicação. Por exemplo, foi inserida medidas cautelares preparatórias ao procedimento de recuperação judicial, a ponto de permitir uma conciliação, inclusive com efeito suspensivo às obrigações, antes mesmo do processo de recuperação judicial ser iniciado, o que vai exigir uma interpretação tanto da doutrina e uma aplicação extremamente consciente do judiciário, sob pena de subverter toda a negociação permitida e estimulada à recuperação judicial. Professor Marcelo Saclamone, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
o Superior Tribunal de Justiça ele vai decidir sobre a questão de recolhimento do ITCMD ou não para a realização da partilha. Para tratar dessa questão, que é uma questão extremamente importante, nós convidamos aqui inicialmente o professor Denis Donoso. Salve, salve, professor Denis Donoso! O que essa matéria traz para nós? Olá, Cabezon! Olá, amigos que estão assistindo ao Jornal Neojus. Um grande abraço a todos. Pois é, Cabezon, o ano começa com uma questão muito importante na pauta da primeira sessão do STJ, tá? Principalmente para quem milita na área de direito das sucessões com inventários e arrolamentos. Por quê? A primeira sessão do STJ vai definir se para a homologação da partilha ou para a expedição da carta de adjudicação é necessário que a parte comprove previamente o recolhimento do ITCMD perante a Receita Estadual, perante o ente credor. Professor, mas essa decisão ela vai valer para todas as modalidades de inventário? Ela só vale para os chamados arrolamentos sumários, tá? As demais formas de tramitação do inventário estão fora do alcance dessa decisão. Então, só no arrolamento sumário. Professor, mas explica uma coisa. Qual é a tese e qual é a antítese envolvida nessa discussão? A tese é que o artigo 659 do Código de Processo Civil de 2015, quer dizer, uma lei recente, então 659, parágrafo 2º, dispensa que no arrolamento sumário haja prévia comprovação do recolhimento do imposto como condição para o juiz homologar a partilha ou expedir a carta de adjudicação. A antítese, que é defendida naturalmente pelas fazendas estaduais, é o artigo 192 do Código Tributário Nacional, que diz, olha, o juiz não vai fazer nada sem a prévia comprovação da quitação dos impostos. Eu vou aproveitar então o nosso rol aqui de professores especializados e não poderia deixar de convidar ela, a nossa querida professora Carla Matucci, para também trazer aqui alguns apontamentos acerca dessa importante questão. Professora Carla, seja muito bem-vinda, a senhora está aí olhando, né, ouvindo aqui o professor Denis. Diga uma coisa, professora, o que está por trás dessa discussão? O que nós temos ali de bastidores dessa notícia? Uma regra que a Fazenda diz o seguinte, olha, eu não quero depois ter que ficar ingressando com execuções fiscais. Então, na verdade, o juiz estaria neste sentido realizando um papel de órgão fiscalizador do executivo. Outra questão que se coloca, né, é que na lei de registros públicos, caso seja expedido formal de partilha, quando for levado esse formal de partilha ao cartório competente, aí sim o cartorário vai fazer a conferência se foram recolhidos os impostos, mas isso está numa lei especial que é a lei dos registros públicos. Professor Denis, voltando aqui a palavra com o senhor, essa é uma discussão antiga, não é verdade? O STJ já afirmou jurisprudência no sentido de que o artigo 659, parágrafo 2º do CPC prevalece. Ou seja, nos arrolamentos sumários, o juiz pode homologar a partilha ou expedir carta de adjudicação, independentemente da comprovação do recolhimento do ITCMD. Por que isso vai ser decidido pela primeira sessão, se nós tínhamos, em tese, uma jurisprudência se consolidando? Apesar de nós termos uma jurisprudência se consolidando no STJ, ainda existem muitas decisões díspares por todo o país, na justiça do país, muitos juízes exigindo a prévia comprovação do recolhimento do ITCMD para, então, homologar a partilha ou expedir a carta de adjudicação. Professora Carla, essa disparidade de entendimentos que o professor Denis está falando, ela também atinge a Corte Superior, né, o STJ, não é verdade? Dentro do âmbito do STJ, há julgados díspares, por isso foi chamado, né, e deu uma repercussão geral, abriu-se um procedimento para a repercussão geral, no sentido de igualar
todo o entendimento, se é ou não, para que não seja feito um julgamento como roleta russa. Então, a primeira sessão do STJ, neste caso, vai ser analisado pela ministra Regina Helena Costa, que vai ser ou não obrigatório. Por quê? Porque no âmbito do direito público, né, da seção de direito público do STJ, há um reconhecimento de que o juiz não é obrigado a fazer o papel de órgão fiscalizador. E no âmbito da seção de direito privado, nós não temos esse grau de igualdade na compreensão. Por isso, né, abriu-se a repercussão geral. Professor Denis, e para quem quiser maiores detalhes, o que ele deve atentar? Para quem quiser acompanhar melhor essa questão, é o tema 1074 dos recursos repetitivos lá no STJ. Aguardar para ver, possivelmente nesse ano 2001 nós teremos uma definição da questão. Eu quero agradecer aqui encarecidamente tanto a gentileza do professor Denis, quanto também da nossa querida professora Carla Matucci, pela brilhante participação. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E agora chegou a hora do nosso momento cultural com o professor José Augusto Altran. Olá, as dicas culturais do NEL dessa semana ficam por conta de 2 livros. Um deles, já antigo, foi lançado a primeira vez em 1997, já está na sua 20ª edição. O autor é o Jared Diamond, Armas, Germes e Aço. Fala do desenvolvimento e dos fundamentos militares, do aço, que é a tecnologia que os povos usam, e dos germes, que acabaram dizimando populações, principalmente pela questão do contato com o ser humano. Quando o homem começa a trazer para perto de si e domesticar os animais, ele começa a interagir com a doença desses animais, e aí as pragas evoluem de uma maneira brutal, retornam, do reino animal para o ser humano. O livro expande bastante a compreensão de como é que se forma a humanidade, principalmente na Ásia e na Europa. É uma boa dica de leitura aí para se tentar entender um pouco o nosso momento. E o outro é o Contágio, que é de 2012, na verdade. Fala das infecções que iniciaram também no reino animal, especificamente esse tema, né, e vão fazer a migração para os seres humanos, e aí vem as complicações das doenças transmitidas. Né? O livro pega desde a gripe espanhola, ebola, e vem até uma premonição do que é o novo contágio, que acabou acontecendo e a gente está dentro dele. Okay? Esse livro tem uma escrita brilhante, inclusive, um jornalista investigativo, que foi a diversos lugares para fazer essas pesquisas, na África, na Europa, na China, né? No Brasil ele esteve aqui pesquisando as doenças endêmicas. 2 dicas aí que talvez compense a gente estar dando uma olhadinha para elas, ok? Uma boa semana, boa leitura. Muito obrigado, professor Altran, um grande abraço, prazer estar contigo também nessa caminhada. Bem, meus caros, vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa nossa edição. Não deixe de encaminhar as suas críticas e sugestões aqui para o nosso portal. Mais uma vez, reiteramos aqui os votos de um excelente ano e que possamos estar juntinhos com muitas novidades e com muita coisa boa para a gente falar da nossa vida, da nossa caminhada. Um grande abraço, não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima oportunidade. Thank you.